Fala pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao canal, chegando para falar sobre o Grêmio. Eu sei que estamos aí às vésperas da Copa, quase todos os assuntos envolvem seleção brasileira, o corte do Wesley, a convocação do Ederson, a estreia do Brasil semana que vem, a abertura na Copa na quinta, mas tem coisa do Grêmio acontecendo, evidentemente, no bastidor. Eu quero trazer para vocês um resumo das últimas horas e já projetar alguns capítulos de algumas novelas aí que estão por vir. Então, vamos falar sobre o Grêmio nesse vídeo. Para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Cristiano Oliveira, jornalista, gremista. Muito obrigado a todo mundo pela audiência, muito obrigado pela preferência. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês é super importante para que o nosso conteúdo continue crescendo e chegando cada vez a mais e mais gremistas. Quero falar nesse vídeo sobre contratações e também sobre dúvidas em relação ao futuro e vou começar pelas dúvidas. Na última semana, finalzinho da última semana, Gustavo Alfaro deu uma entrevista e vocês devem pensar com seus botões. Quem diabos é Gustavo Alfaro? Gustavo Alfaro, outra coisa não é senão técnico da seleção paraguaia de futebol, que convocou o Balbuena para a Copa e deixou o Vijaçante de fora. Ele concedeu uma entrevista lá para os veículos paraguaios, na preparação do Paraguai para a Copa, e ele falou sobre o Vijaçante. Porque o Vijaçante, ele até outro dia era titular da seleção paraguaia, perdeu a posição em 2024 durante aquela Copa América, mas continuou sendo um cara importante para o grupo, continuou participando de todas as convocações, mas ele teve uma lesão grave no Grêmio em agosto do ano passado e até então, e desde aquele momento, ele está sem jogar. O que falou Alfaro foi o seguinte, que ficou muito triste de não poder contar com o Vijaçante, e ele foi muito claro ao falar a seguinte frase ou passar a seguinte mensagem. Ele disse, olha, se eu convocasse o Vijaçante, eu não estaria sendo justo com os demais jogadores, especialmente da posição dele, porque eu simplesmente não sei se eu posso utilizá-lo. Eu não posso convocar um jogador que não atuou um minuto sequer depois de uma lesão tão grave. E ele foi além. Ele confirmou uma informação que nós já havíamos trazido ano passado e que muita gente dentro do Grêmio torceu o nariz, dizendo que não é bem assim, que veja bem, e estávamos certos. E o técnico do Paraguai confirmou essa informação, de que o Vijaçante fez não apenas um procedimento no joelho, mas dois, porque ele fez uma primeira cirurgia, uma cirurgia bem invasiva, digamos, teve uma inflamação e por conta dessa inflamação, ainda no ano passado, ainda final do ano passado, o Vijaçante precisou fazer uma segunda cirurgia no joelho por conta dessa inflamação. Ou seja, o período de recuperação do Vijaçante aumentou. Se até aquele momento se tinha uma expectativa de que, olha, talvez no mês de março, olha, comecinho de abril, o Vijaçante pode voltar. Depois dessa correção, digamos, dessa segunda cirurgia, ali se entendeu o seguinte, cara, se o Vijaçante voltar antes da Copa, realmente só por um milagre. Ele tentou fazer esse milagre, tanto que dos 3 últimos jogos do Grêmio antes da parada, em 2 ele chegou a ficar no banco de reservas, mas não tinha condições de jogo. O próprio Luiz Castro falou que o Vijaçante vai precisar de muito mais treino, de muito mais condição física, então não tinha como colocar o paraguaio de 29 anos em campo. Então, é mais uma questão aí que envolveu o departamento médico do Grêmio, ainda no ano passado. Mas se o Vijaçante ficou fora da Copa desse ano, bom, teve a lesão grave, ele deu azar, claro que ele deu azar, mas em tese ele precisaria de uma cirurgia, e ele precisou de duas, justamente porque a primeira deixou o joelho dele com uma inflamação. Existe uma dúvida sobre o aproveitamento do Vijaçante no Grêmio, porque ele volta de uma lesão aí que deixou ele praticamente um ano fora do futebol, e nós não sabemos que Vijaçante vai voltar, né? Agora com 29 anos, depois de perder a Copa do Mundo, a gente sabe que isso mexe com a cabeça de um jogador. Se perder uma Copa pela seleção brasileira já pesa muito, sendo que o Brasil está em todas as Copas, tu imagina pelo Paraguai, né? Sabe-se lá quando o Paraguai vai disputar uma Copa de novo. Contratações, gente, vamos lá. Eu espero que vocês agora aí com 5 minutos de vídeo já tenham deixado o like, né?
Então não deixem para o final, gente. Vamos falar de contratações agora. Deixem o like no vídeo e vão se inscrevendo aqui no canal. A gente precisa da inscrição de vocês. Estamos quase chegando em 66 mil inscritos. Estou contando com a inscrição de vocês aí. Contratações. Antônio Dutra Júnior, que até semana passada era vice de futebol do Grêmio, em algumas oportunidades, não raras vezes, ele falou que o Grêmio, no meio do ano, ia priorizar duas posições: a lateral direita e a camisa 10, que é um problema crônico e histórico do Grêmio, né? Imagina qual foi a última vez que o Grêmio teve um camisa 10 confiável. Talvez tenha sido o Douglas em 2016. 2017, o Luan deixou de ser falso 9 para ser ali um camisa 10. Ele usava 7, mas ele era o 10 do time e jogou muita bola, foi rei da América. Beleza. Mas lá se vão quase 10 anos, né? E nos últimos 10 anos, o Grêmio tentou o Jean-Pierre, o Grêmio tentou o Thiago Neves, o Grêmio tentou o Robinho, o Grêmio tentou 347 camisas 10 e infelizmente nenhum deu certo. E o Grêmio está no mercado atrás desse jogador. Porém, como nem tudo são flores, especialmente em se tratando de Grêmio, tem alguns asteriscos aí. O primeiro deles e mais importante: o Grêmio não tem dinheiro. Então o Grêmio vai precisar encontrar no mercado algum jogador descontente no clube em que ele atua, algum jogador com um contrato perto de terminar, para daqui a pouco poder sair por um valor financeiro menor, algum jogador brigando com o empresário, brigando com o clube, aquele famoso negócio de ocasião. Se não, o Grêmio vai ter que fazer uma aposta de novo. O Grêmio tentou fazer uma aposta aí outro dia contratando o Monsalve. Não funcionou. O Cristaldo, eu não diria que foi uma aposta, ele já era um cara com uma idade mais avançada, mas também não funcionou. Mas entende o perfil? Ou o Grêmio vai catar pela América do Sul, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, lá sei eu onde. Um camisa 10 que chegaria aqui com status de aposta, ou o Grêmio vai precisar identificar essa condição no mercado que o próprio Dutra chegou a dizer de o Grêmio precisa encontrar o seu próprio Arrascaeta. Foram as palavras usadas pelo Dutra antes de sair do comando do futebol do Grêmio, numa entrevista para o Paredão do Guerrinha, na Rádio Gaúcha. O Grêmio está no mercado atrás de um camisa 10, o Grêmio está no mercado atrás de um lateral direito, e o Grêmio, evidentemente, deseja a permanência do Arthur, mas sabe que em relação à Juventus vai precisar depositar um dinheiro, tem a questão do Vieri, eu já gravei vídeo aqui no canal outro dia, está aqui do lado nos relacionados, falando sobre essa situação. Mas o Arthur seria, digamos, contratar alguém que já está aqui por empréstimo, não seria exatamente uma novidade, né? Seria contratar um cara que já está por aqui, apenas efetivar, que seria uma boa contratação, claro, lógico que seria. Mas o Grêmio está em busca desse perfil. Como outro dia surgiu a notícia, verídica por sinal, do interesse do Grêmio no Mandaca, me parece, aqui é só uma leitura que eu estou fazendo, de que o Grêmio já começa a pensar num plano B, plano C, plano D, caso o Arthur não continue por aqui. Ou seja, teremos novidades, teremos mexidas e evidentemente que não vai ficar apenas aí, né? Essas são as prioridades do Grêmio. Agora, vamos lá. Se o Vieri for vendido, o Grêmio vai buscar um zagueiro, evidentemente. E se o Mec for vendido? Bom, aí o Grêmio acelera a busca por um meia. Então, isso que eu estou trazendo aqui são as prioridades do Grêmio. Evidentemente que novidades podem acontecer, porque a gente não sabe quem é que vai sair ou não, né? Por exemplo, Pedro Gabriel pode sair, mas o Grêmio tem o Marlon voltando e tem mais o Caio Paulista para reserva. Acredito que para essa posição talvez o Grêmio não vá contratar. Agora, para a zaga, se sair o Vieri, o Grêmio vai apostar todo o segundo semestre em Wagner Leonardo e Kahneman como zagueiros pela esquerda? Eu acredito que não. Mas aí a gente tem que esperar. Para vocês, qual deve ser a grande prioridade do Grêmio agora para o meio do ano? Comentem aqui embaixo, pessoal. Deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Ô pessoal, aqui é o Marco da Felas Lusitana 109. Estou esperando vocês aqui.